Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando a Deus com a mensagem real, hino 207 do cantor cristão. Mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor, as boas novas e perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, cheio de graça, de bondade, de amor, de misericórdia, favor e perdão, e vida abundante, vida eterna contigo. Pai Santo, nós te louvamos por estarmos da manhã deste dia na tua casa com o teu povo, para louvarmos, bendizermos o teu santo, excelso e glorioso nome. Abençoa-nos nesta manhã deste teu dia, neste primeiro domingo do mês de fevereiro. Louvado seja o teu nome, porque nós temos vida e podemos vir até a tua casa e na tua casa louvar, bendizer e glorificar o teu nome, continuando, Senhor Deus, esse processo de louvor, adoração, Senhor Deus, para a glória do teu nome em a nossa vida. Abençoe-nos neste dia, dirige-nos, ilumina-nos com o teu Santo Espírito e nos dá sabedoria, Senhor Deus, para compreendermos a tua palavra e seguir os teus conselhos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hino número 114 do cantor cristão, a vinda do Senhor. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser. E já livre da morte, e já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver.
Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar deste dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem, ó sol da justiça, ao mundo luzir, o meu rei vem meu pranto estancar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. A igreja pode se assentar. Louvado seja o santo, glorioso e eterno nome do Senhor. Estamos vivos, estamos ainda neste mundo que Deus criou, reconciliados com Cristo, lavados no sangue de Jesus Cristo, pelos nossos pecados passados, presente e futuro perdoado. Isso é de grande valia, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, dependência total de Cristo. É o desejo de Deus para conosco e é o nosso desejo para com Deus, de fato estarmos dependendo dEle em tudo e para tudo. Não tem aquela história ou evasiva de se eu não fizer alguma coisa. Amados de Jesus Cristo, estando na dependência, sob o domínio dEle, nossa vida é abundante, nossa vida é próspera, nossa vida é abençoada e nós abençoadores. Amados de Jesus Cristo, a sétima mensagem do que um servo de Cristo faz, vale nos reportarmos aquilo que já estudamos aqui. Se você ainda não ouviu ou não participou de nenhum culto que tenha estas mensagens, eu desafio você a entrar lá na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com, e lá você vai ver todas estas mensagens que nós aqui já pregamos. A primeira dela
do que um servo de Cristo faz, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículos 4 a 6, ele obedece a Cristo e segue a Cristo. Um servo de Cristo, ele obedece e segue. Em segundo lugar, ele serve com amor e zelo, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Você pode também estar vendo isso e se inscrevendo lá no nosso canal, @7IBPC, lá no YouTube. E você também pode ver estas mensagens lá. Em terceiro lugar, um servo de Cristo vive para os propósitos de Deus. Está em Romanos capítulo 14, de 7 a 8. Vimos também que um servo de Cristo, ele é um administrador e não dono. O servo de Cristo é um administrador e não dono. Em 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2, nós estudamos isso, e você pode estar vendo também na página Pastor Sérgio de Oliveira Salvádio. Lá tem todas estas mensagens e muito mais para você estar estudando a palavra de Deus conosco e sendo abençoado. Em quinto lugar, um servo de Cristo é cheio de frutos. Mateus capítulo 7, de 16 a 20. Você pode também ver as nossas mensagens na página da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Todas as nossas mensagens estão fixadas lá, transmitidas lá, ao vivo, e você pode estar nos acompanhando também em os nossos cultos online, que aos domingos ocorre às 19 horas e às 10h30 da manhã, e às quartas-feiras em áudio às 20 horas. Amados de Jesus Cristo, em sexto lugar, estudamos que o servo de Cristo, ele tem identidade em Cristo, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E agora, domingo pela manhã, a sétima mensagem do que um servo de Cristo faz. Ele é um representante de Cristo. Então nós vamos ver o nosso texto áureo da nossa série, Dependência Total de Cristo, que está em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. E peço que toda a igreja esteja lendo comigo. Vamos lá? Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Palavras de Jesus. E hoje, amados do Senhor, o texto que nós vamos ver acerca de ser um representante de Cristo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que tem aí, e você que gosta de estar se preparando para pregar o Evangelho, ajustar o texto bíblico com o hino cantado. Então, o hino que representa 2 Coríntios 5, 20, é o hino 207 do cantor cristão, que é mensageiro ou mensagem real. E está escrito assim. E aqui é necessário compreender o que é ser um representante. Alguém que está no lugar de, para anunciar aquele a quem nós pertencemos. Então, ele está à destra de Deus, à direita de Deus, glorificado, domina sobre tudo e sobre todos, mas nós estamos aqui na terra. E ele estabeleceu isso para nós, para que nós o representássemos.
Então nós somos dele servos na função de embaixadores, representantes de um reino celestial aqui na terra. Essa é a sua importância aqui neste mundo. E você deve exercer com obediência, você deve exercer com amor, você deve exercer com temor e testemunhar de quem você pertence, de quem você é e o que você está, a serviço de quem você está. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe supliquemos, reconciliem-se com Deus. Pai, grande é o Senhor, grande é o teu poder, tua glória, tua majestade, o teu amor, a tua misericórdia e a tua justiça. Grande é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Não há Deus igual a ti. Nunca houve. Te louvamos por termos a oportunidade de, através da tua palavra, conhecer-te, através dos teus feitos, conhecer-te, e através do seu amor sermos alcançados, envolvidos, abençoados, perdoados e salvos, e iluminados pelo teu Santo Espírito. Dá-nos a tua direção, o teu amor e o teu poder, poder que vem do alto, para que possamos expressar fielmente aquilo que é do Senhor, para o Senhor e para o louvor da tua glória, para que vidas possam ser transformadas. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, há uma pergunta a ser feita a todos nós, não só a vocês, mas a mim também. O que é ser um embaixador? E o que é ser um embaixador de Cristo? A Constituição, como embaixador, não vem de homens, não é humana, mas vem de Deus. Ao se tornar nova criatura, o crente é oficialmente comissionado por Cristo. Ora, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não sou mais o que eu era. Eu fui lavado no sangue precioso de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus. Isso é um status quo de pertencimento e de que nós pertencemos. Não somos de nós mesmos, não somos do mundo, somos de Jesus Cristo. Em aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, confessando os nossos pecados e sendo lavados no seu sangue e tendo o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos filhos de Deus com a incumbência de estar representando Cristo aqui na terra. Então, o reino dele, segundo a palavra dele, o meu reino não é deste mundo. É um reino eterno, glorioso, santo, poderoso, de que ele é dono de tudo, senhor de tudo. Mas quando nos alcança nele, no seu sacrifício, em sua morte vicária, em sua morte expiatória, nós somos seus representantes. Estamos representando o reino maior, o reino dos céus. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a nossa prédica, nosso testemunho, a nossa palavra
é acerca do reino eterno e do Rei eterno. Então, amados de Jesus Cristo, a autoridade delegada, Jesus Todo-Poderoso, tendo recebido autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, 18. Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Na minha versão, agora. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, comissionamento. Nominação. Responsabilidade. Meta. Destino. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Estou com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Amados, a partir do momento que cremos, que confessamos o nosso pecado, que recebemos o dom gratuito de Deus, por intermédio da graça salvadora de Jesus Cristo, nós temos a autoridade de representarmos a pessoa, o reino de Cristo, aqui na terra. Essas questões são explícitas, amados de Jesus Cristo, porque essa representação, ela nos foi transferida por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que traz para nós o imperativo ide. Então, em o nosso viver, indo, comissionado por Jesus, sendo representante de Jesus Cristo na terra, para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados de Jesus Cristo, Ele nos transfere essa representação para anunciarmos o ministério da reconciliação. É o ofício principal do embaixador, que é de anunciar a mensagem que Deus reconciliou consigo o mundo, consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, não imputando aos homens o seu pecado. Nós somos alguém de um reino eterno, embora em uma pátria onde nós nascemos, somos peregrinos aqui. Em terra estranha, nós estamos. Embaixador dos céus, nós somos. Então, um embaixador pertence a uma terra, está em terra estranha, em terra estrangeira, e ele vive na terra, mas a sua cidadania é celestial. Quando nos é dito que aquele que está em Cristo, nova criatura nós não somos mais deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Filipenses capítulo 3, versículo 20, está nos falando categoricamente que nós não pertencemos mais a este sistema. Nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo. Você é um cidadão dos céus. Você pertence a Jesus. Ainda vive lá na terra, mas vive na terra
a serviço de Deus, para a glória de Deus, como um representante de Cristo na terra. Eu já fui representante comercial e depois sócio proprietário, que tinha na minha destinação diretor comercial. Eu saía pelo Brasil e fora para representar a empresa. E quando estava na tratativa de negociação com a clientela, no ramo que exercia, quando chegava na hora de fechar o negócio, eles me pediam: ligue lá e vê o que eles podem fazer. O que eles puderam fazer é me enviar até a ti para que eu apresentasse o meu produto, e esta é a nossa proposta. Quem resolve sou eu. A proposta é esta. E fora disso não tem como fazer nada. Então nós que somos de Cristo temos uma proposta. Só Jesus Cristo salva. E não se dá para se fazer nada. E não precisa de mais ninguém que explicite ou fale ou tente convencer com outros argumentos, porque Deus confiou a nós, conferiu-nos o título, a função de embaixadores, representantes de Cristo. Isso não é para a vaidade, isso é para a responsabilidade, temor e tremor. Então, se eu represento, eu devo representar da maneira como lhe convém, não da maneira como me convém, não a minha vontade, mas a sua vontade. E eu tenho que estar representando Cristo. A pessoa vai conhecer a Cristo por intermédio do embaixador de Cristo, que somos nós. Por isso que nós temos que viver uma vida reta, por isso que nós temos que viver uma vida santa, por isso que nós temos que viver uma vida justa, e por isso que nós temos que viver uma vida piedosa, porque as pessoas olhando para nós saberá quem é Cristo. Representamos Cristo. É o que está escrito na palavra. Então, quando um servo de Cristo, ele faz porque a ele foi concedido o direito de fazer segundo a vontade de Deus, para o louvor da glória de Deus. Então, o que é um embaixador? Ele é um representante do reino superior. Esse reino superior é o reino dos céus, que está em João capítulo 18, versículo 36. Nós representamos Jesus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Amados de Jesus Cristo, você vê aí o que está acontecendo no mundo, não pelas mídias televisivas, dos jornais que nós estávamos habituados a serem doutrinados, a sermos doutrinados, mas agora com essa internet nós podemos ver ao vivo e a cores o que está acontecendo no mundo. Há uma frota de porta-aviões com tudo aquilo de mais avançado em tecnologia de guerra que está ocupando alguns espaços nos mares e oceanos do mundo, porque tem alguém que está em uma nova ordem mundial estabelecendo critérios e coisas, e as pessoas têm que se ajustarem a isso, pois se não se ajustarem a isso, há uma destruição, há uma guerra. Então é um reino deste mundo, de alguém que tem poder
bélico, alguém que tem poder financeiro, alguém que tem bala na agulha, que tem um outro grupo que segue umas outras instruções, que vivem de uma outra maneira e querem também exercer domínio e poder. Então são duas forças que estrategicamente vão se acomodando para dominar o mundo terreno. Mas do mundo que nós estamos falando, do reino que nós estamos falando, é uma outra questão que está implícita aqui na palavra, de que tudo isso que está acontecendo para o leitor da palavra de Deus passa a compreender o tabuleiro deste jogo de xadrez que está acontecendo lá na Terra, que não é só um problema nacional, mas é um problema internacional que está se ajustando, porque há profecias se cumprindo. Então o crente tem que ter uma cosmovisão, não pode ser doutrinado por mídias televisivas, de jornais televisivos que querem inculcar lá na cabeça as suas ideologias, mas o crente tem cosmovisão porque lê a palavra, porque recebe a orientação de Cristo, a iluminação do Espírito Santo e tem os seus olhos atentos a tudo aquilo que está acontecendo. É um representante de um reino superior. E está em terra estrangeira. Como assim? Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, mas eu, além de ser brasileiro, sou cidadão dos céus. Além de ser brasileiro, o meu Deus, o meu Senhor, o meu governo é estabelecido por Deus. Primeiro eu me sujeito a Deus, depois eu me submeto e me sujeito às autoridades. Mas se me sujeitar às autoridades constituídas, transgredir a minha sujeição e a minha obediência a Deus, é a Deus que eu obedeço, mesmo que isso custe a minha vida. O amados de Jesus Cristo, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. A nação de Israel, ela é um prefácio daquilo que nós vivemos, cativos neste mundo. Diante de ti, somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Nossa esperança está em Cristo. Nós não somos, nós estamos aqui peregrinando. Aqui não é a nossa cidade permanente, ela é temporária. O rei a quem nós servimos é de eternidade em eternidade. O rei que nós servimos é santo, é glorioso, é majestoso. Ele é um rei de amor, de bondade, de graça. Ele se sacrificou por nós. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. É a Ele que nós representamos. Ó amados de Jesus Cristo. E nós temos que viver como pessoas, servos, embaixadores, que vivem, ou que vivendo, seguindo princípios estabelecidos por Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas
transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos aqui, mas não somos moldados pelos costumes das gentes. Somos moldados pela palavra. Somos transformados de glória em glória em Cristo. E estamos aqui para dizer, só Jesus Cristo salva. O amados do Senhor Jesus Cristo, isso é de suma importância na vida do crente. A função do embaixador está revelada em Atos capítulo 20, de 17 a 25. Função, funcionalidade, exercício, atividade. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente privado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, embora com lágrimas, dores e perseguições. Mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. O servo é até o 25. Morre aí? Então, amados de Jesus Cristo, agora compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Chorei, sofri, cumpri a minha missão na Ásia, em Éfeso, chamei vocês até a minha presença, para que vocês continuem a fazer aquilo que eu fiz lá, que continuem a ir de casa em casa anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, tirando um tempo da vossa vida para chegar no seu vizinho e na sua vizinha e apresentar Cristo, porque eu continuo como embaixador de Cristo e agora vou para outro lugar. Não por minha vontade, mas compelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Não tem regalia não, sabe? Você serve a Cristo e vai ficar rico como as igrejas estão lá no Brasil pregando. Todavia, não me importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que todos vocês entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Deus. Em terra estrangeira, em terra estranha. Por quê? O reino que ele tem é eterno.
é celestial, é de cima. Quem somos nós? Representantes legais. Assim como um embaixador humano representa os interesses e autoridade do seu país em solo estrangeiro. O crente representa o reino dos céus na terra. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nada mais do que isso, tá? Dizer ao mundo, só Jesus Cristo salva. Dizer ao mundo, em nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Mensagem de reconciliação, falando a inimigos de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da oferta de Deus de estabelecer uma amizade em Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a função principal desse embaixador. E não é impor leis, mas levar a mensagem de que a paz entre Deus e os homens já é possível por meio de Jesus. Não é chegar lá para os outros e dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que guardar o sábado, você tem que isso, Não! Você tem que confiar em Cristo, entregar a sua vida a Cristo, crer em Cristo e recebê-lo como seu único suficiente Salvador, e todos os teus pecados serão apagados e você voltará a ter amizade com Deus. Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. E darão graças ao Pai, porque com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança do seu santo reino, dos santos do reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É o ministério, é a mensagem da reconciliação. O embaixador não é impor leis, é levar a mensagem de paz entre Deus e os homens. Amados de Jesus Cristo, o embaixador, ele tem cidadania celestial. E o termo reforça que o mundo atual não é o lar definitivo do crente. Ele está aqui, nós estamos aqui de passagem, cumprindo uma missão divina. Nós estamos aqui ainda, Deus ainda não nos recolheu, porque ainda há serviço para fazer, há obrigações para cumprir. E qual é a nossa obrigação? Representar fielmente aquele que é Senhor de tudo e de todos. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses, capítulo 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Oh, amados de Jesus Cristo, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa autoridade, ela é delegada pelo próprio Deus. 5:20, 2 Coríntios 5:20, outra vez, Alex, para que fique fixado em nossas mentes.
Portanto, vírgula, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz apelo, seu apelo, por meio de nós. Deus faz o seu apelo por meio de nós. Eu lembro lá daquele hino de missões mundiais da década de 70, ou no começo dos anos 80. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia tudo e vem. Segue ao mestre com amor, semeando, segue ao mestre com temor, semeando com amor. Fala, fala, fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção, pois Deus espere que tu pregues e as trevas clamarão. Fala, fala, fala e não te cales. Ó amados de Jesus Cristo, os anjos quiseram ter esse privilégio de anunciar, mas Deus confiou a nós. O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos da luz. Fale de Cristo, mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar um lugar celestial. Falemos de Cristo, mais, mais, mais e mais. Que a nossa conversa seja Cristo, que a nossa vida seja Cristo, que o nosso testemunho seja Cristo, que nós possamos, de fato, sermos representantes de Cristo aqui na terra. O embaixador não fala por si mesmo, transmite fielmente a vontade daquele que o enviou. Quem enviou? O próprio Deus. Vai, faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Amados de Jesus Cristo, se você quer ser amado pelo mundo, o mundo só ama aquilo que é seu. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui, mas nós não somos do mundo. Se você gosta de amizade, se você gosta de ser querido por tudo e por todos, se você é aceito em todas as rodinhas, em todas as festinhas, em todos os bailinhos, e você participa de todas essas coisas, você não participa do reino celestial. Porque o que Paulo ele enfrentava era dores e lágrimas e perseguições. Outro dia um pastor lá na minha casa disse para mim, tem gente aí que não gosta do pastor. Falei, eu não ligo para isso. Eu não sou doce. Não gostavam de Jesus, nem os seus irmãos criam nele. Eu não procuro ser querido pelos homens. Eu procuro obedecer ao Senhor. A falar do Senhor. Ameace do jeito que quiser, fale o que quiser. Se Deus me mandou falar, colocou lá na minha boca, eu falo, goste ou não. Não sou candidato à vereança da cidade de Barueri, a prefeito, a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governadora, a presidente. Não preciso ser paparicado. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu sou aqui o embaixador de Cristo. Paulo era reprovado pelos homens, mas era aprovado por Deus. Porque a aprovação humana não vale nada, não leva a lugar nenhum.
O amado de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque-se no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Você brilhando, Deus é glorificado. Você é apagado, Deus não é glorificado nunca. Porque para Deus ser glorificado, você tem que brilhar. E o mundo anda em trevas. E os embaixadores de Jesus Cristo têm que se posicionarem. A luz dissipa as trevas. Não deixa o mundo tomar conta de você, mas espalhe a semente de Deus. Você não precisa de que a igreja organize um grupo de evangelismo. Você deve pelo menos ir em uma loja que se vende Bíblia e artigos evangélicos. Compre 100 folhetinhos. Para você distribuir 100 folhetinhos, basta 3,333 por dia. Por mês, 100 folhetos. Por ano, 1.200 folhetos, somados ao número de membros da igreja. Nosso bairro, em pouco tempo, terá uma mensagem de Jesus Cristo, sem você abrir a sua boca. Cada casa, cada 5 metros por 25 na cidade de Barueri, é um pombal. Tem no mínimo 3, 4 famílias morando juntos. Raro é uma casa individual. A cada 3 casas, ou a cada 5 casas, uma é individual. Essa é uma cidade onde um quarto e cozinha custa R$1.000 aqui na favela. E uma caixa de correio pode ser colocado 1 ou mais folhetos. Se você vai sair para a padaria, para o supermercado, para o açougue, para o trabalho, para a escola, pode tranquilamente colocar um folheto em uma caixa. Você que pega trem, você que pega metrô, eu já fiz isso, indo e vindo. Você não precisa abrir a sua boca. Tem gente que rasga, tem gente que amassa, deixa lá onde ele amassou. Não fala nada. Como um mudinho. Brilhe! Não deixe que Satanás apague o seu brilho. Você é um embaixador de Jesus Cristo aqui na terra. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Então a lei, quem cumpriu foi Cristo. Você está lá na graça, e você é o embaixador, e você é aquele que é representante de Cristo na terra. O que te impede de assumir o seu posto?
O que te impede? Você está com medo de ser visto pelos homens como crente? Tem medo de ser zombado? De ser cuspido? Tem irmãos nossos na África sendo enterrados vivos, tendo suas propriedades queimadas. Eu coloco isso no grupo das mulheres e dos homens. Tem irmãs e irmãos que não abrem. Se o comunismo tomar conta do nosso país, você acha que vai ter igreja aqui para adorar a Jesus? Você acha que a gente vai ser? Oh, amados de Jesus Cristo, se coloquem no seu devido lugar. É embaixador ou não é nada? É servo de Jesus Cristo ou não é nada? Aquele que se envergonhar diante dos homens de mim, eu me envergonharei diante do Pai que está no céu. Deixa eu dizer uma coisa aqui com todo respeito. O crente é sem vergonha. Literalmente. Ele não tem vergonha de onde ele é. Ele não tem vergonha de quem é o seu Deus. Ele não tem vergonha de mostrar ao mundo que ele pertence a Jesus. Então esse sem vergonha aqui não é de sem vergonhices. Não. É alguém que não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ah, eu tenho vergonha. Pois agora eu estou estimulando a você, crente em Cristo, a ser sem vergonha de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho. Não lute, não gaste a sua vida para vir aqui em cima, ser visto pelos homens para falar alguma coisa, para dizer que você é mais do que os outros. Quer ser o maior? Vai lá para trás. Cumpre o seu papel. Quem levanta é Deus. Vamos orar? Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor e te peço, Senhor Deus, misericórdia sobre as nossas vidas. Não nos deixe terminar os nossos dias na terra sem ao menos ganhar uma alma para Jesus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.